Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu vou voltar aqui. Opa, agora, né? Eu não sei, parece que a tela ficou muito grande, sei lá, uma coisa assim, né? Bem pessoal, se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sino de notificação, deixa aquele like, compartilhe os vídeos, comente, divulgue o canal nas suas redes sociais. Ok, as redes sociais que você tem várias. E depois também você pode nos ajudar sendo um mantenedor deste canal, mantenedor, ok? Um parceiro financiador deste canal. Então você vai e anota aí a chave Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Eu sempre que a gente vai começar um assunto, eu já fico né, pensativo, né? Porque é tanta coisa sendo dita por aí que a gente até entende a confusão que as pessoas estão na cabeça, entendeu? Eu compreendo perfeitamente. O problema é que chega uma hora que você vai ter que decidir o que você quer, o que você quer, em que você quer ver, enfim, tá? Então assim, nós humanos sempre dividimos as coisas em dois polos, o material e o espiritual. Lamentavelmente, a gente faz isso, pessoal. Por incrível que pareça. Por uma- Quando a gente não tem o que explicar, a gente joga para o espiritual. Quando a gente não tem, quando a gente tem explicação, a gente joga para o material. Tá? Então, logo de início, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós criamos, né, uma dualidade, ok? E essa dualidade, pessoal, ainda que a gente pedagogicamente ou diríamos assim, vamos falar assim, do ponto de vista didático, é muito bom, né? Porque você separa, né, dos polos, né? O mundo material e o mundo espiritual. Pronto, aí está resolvido o problema. O problema é que essas pessoas não sabem definir o que é o mundo espiritual. Porque falar do mundo material é fácil. Agora, quando se diz respeito ao mundo espiritual, aí a coisa complica, ok? A coisa complica. E é isso que a gente, aqui no canal, a gente tem tentado, gente, didaticamente, falar de coisas que, preste bem atenção, é o meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Não deviam e nem deveriam estar separadas, tá? Ok? Porque se a gente parar para perceber, bora lá. Eu não queria apagar isso, mas vai ser necessário, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, ok. Então, se vocês pararem para perceber, a gente criou uma divisão. O espiritual fica de um lado e o material fica de outro. Ok? Certo? Então, nós,
passamos uma régua divisória no meio dessa aqui. Ok? Correto? Você está entendendo, né? Aí aqui é o metafísico e aqui é o físico. Aqui é o espiritual e aqui é o material. Certo? Ok? Aqui é a energia e aqui é a matéria. Certo? Estão entendendo aí? Tá? Então isso aqui nós chamamos de dualidade. Certo? Dualidade. Os seres humanos, desde os tempos imemoriais, fizeram isso aqui. Tá? Alguns chamam isso de dualismo, né? Dualidade, dualismo. Existe um grupo de pessoas que dizem não, isso aqui que são os monistas, ok? Eles dizem nada dessas duas coisas existem. Por quê? Eles dizem, aí eu vou fazer um quadrado aqui, tá? Para você entender. Então os monistas dizem, sabe por que nada disso existe? Porque tudo é consciência. Ok? Tudo é consciência. Então os monistas dizem, não há essa separação. Tudo é a mesma coisa. Tá? Nesse sentido aqui. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou iniciando o vídeo falando isso? Porque, infelizmente, nós fomos contaminados com esse negócio aí. Tá? Então, espertamente, as pessoas jogaram para esse campo daqui tudo que se refere a Deus, anjos, tá? Demônios, ok? Tudo foi jogado para cá, tá? Ok? Tudo foi jogado para essa dimensão aqui. Então, o que acontece? Você automaticamente, isso aqui, o que eles dizem? Não pode ser poxa vida, eu queria que vocês vissem, né? Mas eu vou dizer o quê, né? Nesse nível aqui, eles dizem, nada pode ser explicado. O que não pode ser explicado joga para o mundo espiritual. Ok? Né? Então, de alguma forma, nós estamos numa sinuca. As pessoas, nós não, né? Mas a grande maioria das pessoas estão numa sinuca de bico. Por quê? Veja bem. Na hora em que se encontra
as tabuletas da Suméria e se começa a estudar os documentos sumérios, se começa a descobrir que aqueles seres eram tudo menos Deus. Tá? Preste atenção. Aí começa o estudo das pessoas referente à Bíblia. A partir do livro da Suméria, começou a se analisar a Bíblia. E se verificou também que a Bíblia não fala de Deus. Ela fala de algumas criaturas chamadas Elohim, né? Que eram seres, ok? Que não tinham nada a ver com Deus, não eram Deus. Nem pseudo-deuses, se é que a gente pode chamar assim. Aí começou a ideia, tá, da teoria dos deuses, né? Aí chega a teoria dos deuses, eu vou botar D minúsculo, deuses, né? Astronautas. Ok? O que é que essa teoria está dizendo para nós? Teoria. Ela está dizendo que esses seres aqui, isso aqui, na verdade é isso aqui. Então eles pegaram esse assunto aqui, essa abordagem, e jogaram para o mundo da racionalidade, para o mundo da explicação. Aí é que um negócio, aí começou a cair a ficha de muita gente. Por quê? Porque taticamente, tá? Veja, isso aqui, pessoal, é uma tática. O que é a tática? Ou um esquema, ou assim, se você quer chegar a um objetivo, né? Então, se você quiser chegar a um objetivo, você tem que... Então, o que é que ocorre? Desse lado aqui está o quê? A religião. Certo? Desse lado daqui está o espiritualismo, o esoterismo. Por quê? Porque estão cheios de quê? Aí eles aproveitam para dizer que o quê? Vou botar bem aqui, né? Ó, que isso tudo do lado daqui é mistério. Tá? Aí vem as espiritualidades de mistério. Tudo é mistério. Vocês não estão me entendendo? Então, a tática era: pega as coisas e joga para cá. Porque para cá ninguém vai mexer, que não tem como explicar. Aí vão surgindo o quê? Os dogmas. Tudo para cá, ó. Você está vendo? Aí vai surgindo esoterismo, espiritismo, hermetismo, tá? Vem tudo para cá, para esse nível. Por quê? Porque na cabeça desse pessoal, vamos jogar para cá, porque jogando para cá, para o mundo espiritual, não tem como explicar. Ok? Porque esse mundo é o mundo metafísico, é o mundo das ideias de Platão, é o mundo espiritual, é o mundo da energia. Não tem como explicar. Então, agora, por lado daqui, não, por aqui você deixa, que é o mundo físico, o mundo material, o mundo da matéria. Só que começou recentemente um movimento muito forte, não recente, mas já há algum tempo, que começou a dizer: nem existe isso e nem isso aqui.
porque tudo é consciência. Ok? Que, que são os monistas, que eles são o oposto dos dualistas. Eles são monistas. Ele diz, gente, tudo é consciência. Aí, a teoria dos deuses astronautas surge desse lado. E eles pegam isso aqui e jogam para interpretar para cá. É por isso que tem gente que vem assistir os meus vídeos e não entende isso aqui. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas existe um mundo espiritual, imaterial, e que não dá para não dá para explicar. Por quê? Porque é meio complicado, né? E aí fica meio, né? Aí jogam para cá, jogaram toda a história da Sofia, tá? Do Yaldabaoth, tudo para cá, entendeu? Só que as tabuletas da Suméria estão no sentido oposto, estão aqui, porque eles explicam direitinho lá quem são os seres. E a partir dos estudos das tabuletas da Suméria, começou a também se ver que a Bíblia, como tal, é um livro histórico, mas não fala de Deus. Ela fala dos Elohim, ela fala de Javé, do Jeová, tá? Assim como os outros livros, ao Corão, Bhagavad Gita, etc, etc. Upanishad, né? Aí, o que é que acontece hoje, pessoal? Você não tem como, né? Você não tem como, de repente, do dia para a noite, alguém mudar a cabeça. Não vai. Não adianta tentar que não vai. Por quê? Porque a pessoa está com essa separação na cabeça. Tá? Então, o que é espiritual, é espiritual. O que é material, é material. É? As pessoas foram dividindo, aí elas colocam aqui. Desse lado aqui está o corpo. Ou melhor, desse lado aqui. Desse lado aqui está o espírito. E desse lado aqui está o corpo. Vocês estão me entendendo? O pessoal foram repartindo. É como se o cara fosse... Isso aqui é daqui, esse lado daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então, qual foi a ciência que ficou para esse lado daqui? A teologia. Não tem como escrever aqui, mas eu vou escrever aqui. Teologia. Ok? Desculpa a bagunça, mas é isso mesmo. As ideias a gente vai colocando e vai escrevendo, tá? Não tem como... Então, eles colocaram para cá a teologia e pegaram a teologia e... Vamos colocar aqui, desse lado aqui, a filosofia também. Eu acho... Ela já não está tanto desse lado, né? Mas, vamos lá. Aí colocaram desse lado. Aí do outro lado, desse outro lado aqui, aí eles vão colocar sociologia, antropologia, etc, 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 etc. Qual é a guinada que se dá no último século, nos últimos séculos, né? Do século XVIII, XIX, por aí? É que começou um movimento, uma teoria, que dizia os deuses, né? Eu botei aqui né? Os deuses, né? Não são seres espirituais. Os deuses são, na verdade, extraterrestres. Aí é que a confusão começou.
tá? Por quê? Porque começou a se dizer que eles eram o quê? Extraterrestre, ok? Aliens, tá? Então, se eles são seres, né? Então automaticamente se moveu isso daqui, o campo para cá, tá? E aqui está o problema. Porque quando começou a surgir o von Däniken, o Zecharia Sitchin, né, o Christian O'Brien, que começaram a estudar as tabuletas da Suméria, começou a se verificar que esses seres nada tinham de deuses. Tá? Que esses seres podiam ser tudo menos Deus. E de fato é verdade. Se você pegar a Bíblia, você percebe nitidamente, de cara, que os seres descritos lá, ou o ser descrito lá como Deus, não é Deus. Então, se ele não é Deus, né, ou eles não são deuses, nem o Yaldabaoth, nem o Enlil, nem o Javé, nem o Saturno, nem o Cronos e tal. Né? Por quê? Porque desse lado aqui, do plano né? O que não podia ser explicado, eles também, ou pelo menos não podia ser muito divulgado, eles começaram a dizer que determinadas coisas eram, vou botar aqui, ó, era um mito. Olha aqui, ó. Era um mito. Então, primeiro eles começaram a dizer que o Deus da Bíblia era verdadeiro, mas que os deuses gregos, os deuses sumérios, Deus não sei o que, eram mitos. Você entendeu? Então, esse dualismo aqui ainda está dentro, entranhado dentro das pessoas. Então, quando você caminha para uma direção em que você começa a dizer, olha, tudo é consciência. A física quântica fala muito isso hoje, né? Tem escritores como o Amit Goswami, que fala bastante sobre isso, né? Enfim, tem vários escritores. Então, o que acontece? Há uma reviravolta na maneira de se ver, tá? Os mitos passados, os deuses passados, começou a se analisar. Bora olhar, vamos ver o que nós conseguimos vislumbrar. Então começou a sair livros e mais livros, escritores começaram a se debruçar sobre as tabuletas da Suméria, sobre os escritos de Nag Hammadi, sobre a Bíblia, sobre os escritos ugaríticos, sobre várias coisas. Então começou uma onda total de pesquisas acadêmicas a respeito disso. Ok? Muito bem. Bem, então nós estamos marchando. Você vai dizer assim, então nós estamos marchando para um materialismo, é isso, Rosa? Não é marchando para o materialismo, porque quando surge essa expressão tudo é consciência, eles estão dizendo que a energia e a matéria não podem ser separadas, né? O espiritual e o material também não. Por quê? Porque é apenas a nossa consciência que faz isso, né? O metafísico do físico, etc, etc. Então, Robson, nós estamos caminhando para o materialismo.
Aí é que está o problema. Porque alguns, ao se direcionarem para essas explicações, caíram num outro extremo, que foi as pessoas começaram a se tornar um pouco ateus. Por quê? E alguns são ateus mesmo, porque eles questionam. Aí é que está o problema, né, pessoal? Que a gente analisando as tabuletas da Suméria, os escritos gnósticos, os escritos, a Bíblia, os textos ugaríticos, os escritos de Corã, etc., um bocado de coisa que tem por aí, a gente vai percebendo cada vez mais que a religião, tá? O espiritualismo, tá? Os dogmas, as religiões de mistério, essas coisas todas, tudo que se mexe aqui, pessoal, isso aqui também virou um comércio, tá? Porque quanto mais a gente envolver as coisas em torno de um mistério, de um ocultismo, é por isso que o ocultismo fica sempre aqui. Por quê? Porque o ocultismo é como se fosse um negócio assim, ó, tá? Então, tem esse vídeo aqui, né? Então, o ocultismo põe uma parede aqui para esconder de você que tem um vidro de tinta bem aqui, ok? Ó. Então eles ficam dizendo para você um monte de coisa, que tal coisa é isso, que tal coisa é aquilo, mas nunca querem mostrar o que está por detrás do véu. Bom, tá? Então isso rende o quê? Dinheiro. Tá? Isso rende dinheiro. Religião rende dinheiro. Igreja rende dinheiro. Esse virou um mundo do negócio e para cá também virou um mundo do negócio. Ok? Entenda essa introdução que eu estou fazendo, porque você vai observar algumas coisas. Tá? Muito bem. Eu não queria vir para fazer esse vídeo, mas eu disse assim, depois do que eu vi de comentário no meu vídeo, eu disse assim mesmo, as pessoas estão completamente perdidas. Né? Elas estão completamente perdidas e eu vou ter que falar alguma coisa. Por quê? Porque eu não gosto de deixar nada do tipo assim, vou deixar em oculto nada. Tá? Eu vou também tirar isso daqui porque eu já respondi essa questão no outro vídeo. Entendeu? Ok? Então, veja. Qual é a grande desculpa para os defensores dessa visão espiritual? Né? O espiritual é o inexplicável, o material é tudo aquilo que a gente pode explicar. Né? Primeiro eles começam a defender a ideia de Deus, dizendo que as pessoas que escreveram as histórias sobre Deus usaram uma visão antropomórfica. O que é a visão antropomórfica, Robson? Eles colocaram características em Deus que pertencem aos humanos. Só que essa ideia não cola. Não tem como colar, pessoal. Okay? Vou dar um exemplo. Né? Quando Adão e Eva pecaram, que eles... Prestem atenção, né? Isso aí eu estou falando do ponto de vista espiritual. Quando Adão e Eva supostamente pecaram, Deus veio passear no cair da tarde, assim, 5 horas da tarde,
E aí eles ouviram os passos de Javé no jardim. Preste atenção. Primeiro ouviram passos. Depois eles dizem, o Javé diz, Adão, Adão, onde estás? Como é que um Deus onisciente, onipresente, onipotente iria fazer essa pergunta? Evidentemente que não cabe, pessoal. Eu estou dando só exemplo, mas tem N exemplos aí. Ok? Mas aí fica uma questão. Bem, se nós estamos movendo tudo que se diz sobre, do ponto de vista espírito, para explicações materiais, o que sobra nessa história? Tá? Veja, pessoal, aí você vai entender por que o medo deles em que venha à tona a existência desses seres não humanos. Porque vai pôr abaixo um bocado de dogma, um bocado de crença, um bocado de coisa, etc, etc, etc. Isso é quase certo, pessoal. Então, compreenda bem o que eu estou colocando para você dizer assim, olha, Robson, eu estou entendendo, Robson, eu estou entendendo. Tá? Por quê? Porque, gente, as religiões estão montadas em cima de coisas que elas não querem que você investigue, questione nada. Porque eles dizem, isso aqui é mistério de fé, isso aqui é dogma. Tanto faz a Igreja Católica como as outras igrejas, pessoal. As outras religiões, não tem nenhuma religião assim boazinha, não. Não vá atrás dessa conversa fiada. No fim da história, em que você vai estudando, você chega um momento que você vai questionar uma coisa e vão dizer para ti, não, mas aí isso aí eu não tenho como lhe dizer, porque esse é um mistério. Está entendendo? Então, ou você acredita no dualismo, ou você acredita no monismo. Ok? Não tem outra alternativa. Então, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês interessante. Tá? Que é esse texto, né, que ok? Então diz aqui assim, ó, a crença central gnóstica, olha aqui, ó, era um forte dualismo, que o mundo da matéria era mortal e inferior. Grave isso aqui, ó. Matéria mortal e inferior. Há um lar não físico remoto para o qual uma centelha divina interior, na maioria dos humanos, aspirava a retornar após a morte. Então ele já diz o seguinte, existe um lugar não físico, remoto, que as centelhas divinas desejam voltar. Vamos lá. Tá? Isso levou a uma absolvição pelos mitos judaicos da criação no Gênesis, que eles reinterpretaram. Quem reinterpretou? Os gnósticos. Tá? Obsessivamente para formular explicações alegóricas de como os humanos acabaram presos em um mundo da matéria. A história gnóstica básica, que variava em detalhes de professor para professor, era esta. Então, qual era essa história? No início havia um Deus incognoscível, imaterial, invisível,
às vezes chamado Pai de todos e às vezes por outro nome. Ele não era nem homem nem mulher, ele era andrógeno. Ele era composto de uma quantidade implicitamente finita de uma substância viva não física. Tá? Então, bem aqui, eu vou voltar bem aqui, tá? Atrás de vocês tem um quadro branco, né? Tá tudo branco aqui. Não é nada. Os gnósticos pegaram a Bíblia e fizeram uma reinterpretação dessa história da criação, tá? Cosmologia, teogonia, cosmogonia, enfim, ok? E aí eles começaram a dizer que, veja bem, se eles estão dizendo que, e você viu na leitura que eles eram extremamente dualistas. Só que os gnósticos não eram pessimistas. Se você pega os textos de Nag Hammadi e você interpreta dentro de aspecto religioso, você vai cair na mesma besteira das religiões. Não tem jeito. Você vai criar uma religião gnóstica, uma religião não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Se você pega os textos gnósticos e lê a partir de uma visão da existência de seres não humanos, aí você vai levar os textos para um sentido muito mais claro. Correto? É isso que tem que ser entendido, pessoal. O meu canal não é canal religioso. Eu não sou gnóstico, eu sou um exognóstico. E outra coisa, eu não pertenço a nenhuma religião gnóstica. Conheço um monte, mas não participo. Tá? Então, se você pega os textos gnósticos e leva para o lado esotérico, para o lado hermético, para o lado ocultista, aí, meu irmão, aí o camarada vai... Ele bota uma placa na frente da casa e diz Igreja Gnóstica do Valentiniana. Pronto. Tá? Só que os gnósticos diziam, bem, esse Deus que criou aqui a terra, a natureza e tudo, e tá, não é um Deus bom. Mas por que não é um Deus bom? A resposta é muito simples. Porque eles diziam, se a natureza é má, o Deus que criou é mau. Simplesmente isso. Aí você pode dizer, não, mas aí, Robson, tem a liberdade humana. Mas aí você está jogando a responsabilidade do mal na costa dos seres humanos. E não é só isso. Eles olharam a história de todo o Antigo Testamento e detectaram que o Deus do Antigo Testamento era profundamente demente, doente, desequilibrado, mau. Como é que você pode falar de um ser que é onisciente, onipresente, onipotente, amoroso e ver as atrocidades que tem em todo o Antigo Testamento? Então, correto? Só que quando eles viram isso, eles disseram o seguinte, bem, se existe esse mundo material que um Deus mau criou e etc., que é o Deus do Antigo Testamento, deve existir um lugar bom. Tá? Um lugar bom. Bem, aí eles criaram o conceito de que existia um lugar, certo? Um lugar bom. Aonde existia um ser, tá? Aqui, que eles deram vários nomes, né? Cada professor gnóstico dava um nome.
Ah, é o Bitos, tá? Então, por exemplo, né, eles chamavam de Uno, ok? Certo? Bitos, certo? E foram acrescentando nomes aí. Então, isso aqui, eles deram um nome também para essa região, chamando isso aqui de pleroma, ok? Então, eles chamaram isso aqui de pleroma. Bem, então, eles fizeram um antagonismo. Então, aqui está o Deus bom, tá? Inclusive, no diálogo adamantino, né? Eles falam que existe um Deus bom, que o Deus que habita aqui, né? É o Deus bom, ok? Certo? E eles diziam que o Deus que estava aqui é o Deus de Jesus Cristo, não o Deus do Antigo Testamento. Marcion de Sinope vai divulgar um documento chamado Antítese. Procure no Google. Marcion de Sinope, Antítese. E você vai ver que ele vai colocar textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento para mostrar que o Deus do Antigo Testamento não era o bom Deus. Ok? Certo? Lembre da introdução que eu dei lá. Muito bem. Então você vem bem aqui, aí ele vai dizer assim, ó, ele, ao redor deste Deus, bem aqui, tá? Olha aqui, ó. Ao redor deste Deus havia uma grande região vazia chamada pleroma, plenitude, né? Além do pleroma havia um espaço vazio. Então, aqui está uma tradução errada. Não é que existia um espaço vazio. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma forma, tentar explicar, né? De uma forma mais, tá? Então vamos lá. Aqui tem um pontinho, né? Um ponto de luz. Ao redor desse ponto de luz existia algo, tá? Que ele vai dizer que é o vazio. Não. Aqui, certo? É o ponto, é a singularidade inicial. Tá? Mas de repente, ele começa a ver, ele começa a reagir e vai fazendo um movimento de preenchimento desse espaço. Como é que ele vai preencher esse espaço, Robson? Ele vai preencher esse espaço, tá? Olha só. Ele vai preencher esse espaço aqui com a energia dele, gerando ou emanando outros seres. O que é que ele vai fazer para preencher tudo aquilo, né? Todo aquele espaço, ele emana seres, tá? Que fazem parte dele. Então, aí, essa região preenchida era o pleroma. Bem, aqui ela é plena luz, tá? Aqui é plena luz, ok? Vamos, certo? É a plena luz. Só aqui, bem, aqui tem uma plena luz, mas ao redor daqui ainda tem um espaço vazio. E esse espaço vazio é que eles vão chamar de quenoma.
Ok? Tá? Então, o que ele está dizendo é que esse espaço vazio, onde ele estava como um pontinho de luz, ele começou a se ampliar. Tá? Isaac de Lúria, que é um cabalista, ele vai usar um exemplo do Tzim Tzum, que é uma espécie de movimento de contração que essa luz vai fazer e que ela vai expandir. Aí nós vamos entender, tá? Vamos entender. Então, essa área aí, o pleroma, ele é o pleroma por quê? Porque ele é a plenitude de Deus, a plenitude divina. Quer dizer, todos os seres que estão dentro desse mundo de energia, segundo os gnósticos, faziam parte do próprio Deus. Então, eles eram o todo. Tá? Ok. Vamos lá. Muito bem, eu vou voltar aqui no texto. Tá? Então, ele diz assim: além do pleroma, havia esse espaço vazio aqui, que é o espaço lá que eu estou mostrando para vocês, tá? Que está além da luz. Né? Certo? E Deus agiu para preencher o pleroma através de uma série de emanações. Acabei de explicar. Espremendo pequenas porções do seu material divino energético não físico. Você está vendo que já tem dualismo, né? Quer dizer, é como se ele tivesse, gente, jogando semente. Você sabe que a palavra semente tem a ver com a palavra sêmen. É como se ele tivesse colocando o sêmen dele em... E aí, à medida que ele vai fazendo isso, vai gerando, tá? Certo? Vai gerando seres. Aqui cabe ressaltar, tá? Que os gnósticos vão dizer que aqui dentro, além dos aeões, né? Então, quem são os seres que estão aqui dentro? Né? São aeões. Ok? Quem são os aeões? Se você perguntar para mim. São... Quer uma resposta sincera? São aliens. Tá? São aliens. Se você quiser chamar de extraterrestre, também pode. Ok? Mas ele usa aeões aqui, e aí ele gera, né, aí o ponto bem aqui continua, certo? É o núcleo desse negócio, tá? Do pleroma. E ele vai dar origem a um pai, que ele vai se projetar nele, a mãe e o filho. É só procurar os outros vídeos que você vai verificar. E aí surge outros e mais outros, cada um. Na verdade, os gnósticos vão chegar ao número de 30 eons. Tá? Certo? Pares. Isso segundo a escola de Valentim. Outros têm uma outra visão. Tá? Muito bem. Então, ele está dizendo, e o texto aqui fala para a gente muito claro que, tá, ele foi preenchendo, portanto, né, do seu material divino não físico. Na maioria dos relatos, há 30 emanações em 15 pares complementares, cada um recebendo um pouco menos do material divino e, portanto, sendo um pouco mais fraco. Ok? As emanações são chamadas de aeões, eternidades, e são principalmente chamadas de personificações em grego de ideias abstratas, como Deus
eles são seres de luz não físicos. Eles são descritos como andrógenos ou bissexuais. Os aeons, por sua vez, geram um grande número de entidades mais simples, às vezes chamadas de anjos, a primeira das grandes emanações. Segundo vários grupos gnósticos, chama-se Barbelô. Então a Barbelô é a mãe, é a primeira que surge ali. Ok? Esta é uma persona predeterminantemente feminina. Então ela é feminina. Ok? Então Barbelô é capaz de ver e comunicar-se com Deus Pai invisível. Ela é a única que pode fazer essa comunicação. Mesmo os outros habitantes não físicos do Pleroma não têm contato com esta entidade remota, às vezes chamada de Deus silencioso. Frequentemente existe uma trindade central, o Pai, a Mãe, que é a Barbelô, e o Filho. O resultado comum do mito repousa na 30ª emanação, ou Aeon, que é a Sofia. Mas eu não vou entrar aqui nessa discussão agora. Tá? Aqui eu não vou falar sobre Sofia por enquanto. Tá? Eu quero mostrar isso aqui. Mostrar que isso aqui foi jogado para o plano espiritual, por isso não tem explicação. Tá? Certo? Muito bem. E agora? Não tem aquela música? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? O Damácio, tá? No capítulo 1 do livro dele, sobre o inefável, em relação com todas as coisas, ele diz: como o indefinido não pode ser algo nomeado, tá? Como todas as coisas, o termo deve obrigatoriamente nomear apenas uma multiplicidade limitada. Assim, sendo fora de todas as coisas, nada pode vir a ser. No superior do primeiro princípio, temos inclusa as coisas que são superiores. Já as coisas mais distantes dele são os extremos inferiores. Portanto, a totalidade é limitadora. Por todas as coisas, entendemos as coisas que estão dentro desse limite. Tá? Ele vai fazer uma abordagem muito bacana sobre isso. Tá? Então ele vai chamar, tá, este ser aqui, tá, esse núcleo aqui, ó, tá? Ele vai chamar esse núcleo aqui, pessoal, eu vou usar esse aqui, tá? E eu vou fazer isso aqui porque, tá? Então, o Damácio, tá? O Damácio chama de inefável. Não é? Certo? Do inefável. Inefável. Aqui, ó. Ok? O Damácio vai chamar de inefável. Esse ponto de singularidade. Correto? Calma aí, relaxa. Os gnósticos vão chamar de uno ou mônada. Certo? Tá? Descrito aqui na Gnoses de João. Então ele vai falar sobre isso aqui logo no momento em que ele vai dar abertura ao assunto, pessoal. Ele vai esclarecer quem é o Uno. Tá? Então,
Eu estou montando aí a série que nós vamos estudar o Evangelho de João, tá? Montando aí a série que nós vamos estudar o Evangelho de João, tá? Esse Evangelho aqui, não é Evangelho da Bíblia, não. Então ele aparece e vai explicar aqui, ó. Bem aqui ele começa a explicar o que é o Uno, tá? Muito bem. A Cabala, tá? E eu vou pegar aqui o Patrick Paul, né? Ele vai falar sobre o Uno também, ok? Mas, no entanto, ele vai usar um termo, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Ok. Ele vai usar um termo para chamar esse ser, tá? Então, ele vai usar um termo para esse ser chamando ele de Ani. O que é o Ani? É o eu. Então, o núcleo central aqui, que seria o Uno para os gnósticos, ele vai chamar de Ani, tá? Que quer dizer o eu, ok? O eu. Muito bem. Aí, você pega, tá? O livro de Urântia, esse livro aqui, esse calhambaço aqui, tá? O que é que o livro de Urântia vai... Como o livro de Urântia vai chamar esse ser? Livro de Urântia. É Lu aqui, tá? Então, ele vai chamar esse ser de eu sou, tá? Mas como os gnósticos, esse eu sou vai gerar um ser que ele chama de pai, eles vão chamar de pai universal. Ok? Certo? Alguns teosofistas, e eu vou botar aqui alguns teosofistas vão chamar este ser aqui de Logos. Tá? Vem aqui, ó. Certo? Então você vê inefável, uno, mônada, ane, eu sou e Logos. Para esse centro aqui. Aonde é que a gente vai chegar? Tá? Todas as culturas do mundo todo têm seus deuses. Ok? E aí, a pessoa diz assim, bem, os gnósticos fizeram uma interpretação do Gênesis e disseram, bem, esse Deus aqui do Antigo Testamento é mau, não pode ser o Deus bom. Então existe um Deus bom. Aí eles criaram toda a história, não é, dos ditos de Jesus, porque Jesus vai, depois da ressurreição, vai aparecer para eles, vai falar sobre o que era o primeiro princípio. Tem também o texto A Origem do Mundo, tem a Protenoia Trimórfica, tem também a Hipóstase dos Arcontes, que vai delinear essa visão cosmogônica. Ok?
Bem, bem aqui, aí vocês vão ver a coisa, né? Porque em um determinado momento, eles vão dizer, bem, acima do mar primordial, tá? Esse mar primordial aqui, tem nada a ver com água, tá, pessoal? Tem nada a ver mesmo. Com água como a gente entende, ok? Então estava acima. Abaixo, como eles eram dualistas, tá? Estava o universo da matéria, tá? Certo? Correto? Essa é a visão. O dualismo. Então ele dizia, esse aqui foi objeto de um ser mau. Então vai aparecer a figura, tá, aqui. Quem criou, os gnósticos diziam, quem criou o mundo material, preste bem atenção, tá? Eles vão dizer quem criou esse mundo material foi o Yaldabaoth, ok? Criou o mundo, tal, etc, etc. Correto? Tá dando para entender? Então eles fazem uma oposição ao Deus bom, tá? E a esse Deus criador mal. Beleza. Né? Mas quem era esse Yaldabaoth? E dizia, olha, o Yaldabaoth é, eles diziam, é o Deus do Antigo Testamento. Portanto, esse Deus é Javé, ou Jeová. Ok? Certo? Certo, né? Bem, certo. Quem era o, 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 o Deus do... Em última análise, quem gerou o Yaldabaoth foi um ser chamado Sofia. Tá? Ela dá luz a esse ser aqui. Ok? A Sofia aqui. Isso já está batido e rebatido, né? Muita gente já sabe disso. Tá? No entanto, assim que se achou as tabuletas da Suméria, os estudiosos verificaram que existiam dois deuses que ali nas tabuletas da Suméria estavam muito presentes, né? E que havia, parece que, uma disputa entre eles. Quem eram essas duas figuras? Então eles identificaram Enlil e Enki. E hoje, o vídeo anterior a esse, tá? Eu já expliquei isso. Eles, analisando as tabuletas, começaram a identificar que o Jeová, Javé, da Bíblia, é quem? O Enlil das tabuletas sumerianas. Ok? Mas aí você vai dizer, bem, tá tudo bem. Né? Tudo correto. Então, se são os mesmos seres, são mesmos seres e têm par diferentes, agora vocês vão observar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Tá? Quando você pega, vou apagar aqui porque está aqui embaixo, né? Tá aqui. Quando você pega, tá?
a palavra. Aí vamos ver quem era o pai dos deuses. Então, bora lá. Tá? Anu, ok? Era o pai dos Anunnaki, correto? Isso está escrito lá. Não tem como dizer que não é, certo? Então, Anu, se você pegar, ele tem uma equivalência à palavra Ane. Se você pegar a palavra Urano, você vê o nome Anu aqui dentro da palavra Urano. Porque Urano era o deus primordial, por muito tempo na mitologia greco-romana. Tá? Certo? Então, eu sei que tem gente que está batendo cabeça porque está dizendo, não, o pai do Yaldabaoth é a Sofia, que não é pai, é mãe. Certo? Então tem gente assim fazendo um esforço para dizer que o Yaldabaoth é ele que é o Deus criador dos Anunnaki, dos Elohim, não tem nada a ver com isso não. Tá? É simplesmente uma questão de estudo sistemático que você percebe que Yaldabaoth é o Deus do Antigo Testamento. Tá? E se o Deus do Antigo Testamento é o Javé Jeová, e os estudiosos de hoje dizem que é Eliu, então nós só podemos concluir, ok, que esses seres, pessoal, ainda que você não queira e que você relute em aceitar, eles são a mesma coisa. Tá? Então, quando você pega, né, o Anu, Ane, né, Urano, o que é que eles representam? Didaticamente, eles representam quem? Tá? Eles são o nome do mesmo ser para nas diversas culturas? Provavelmente sim, pessoal. Então, Anu, Urano, tá? El. Então, se você pegar e botar todos num pacote só, vocês vão ver isso aqui, tá? Porque tem gente que vai dizer que esse Deus aqui é o El. Não tem nada a ver para cá. Ainda que eu discorde dessa visão dualista. Eu não sou. Eu acho que tem explicação lógica para isso aqui. Tá? Tá? Então, muito bem. Então, o que é que acontece? Tá? Você vai encontrar no mito gnóstico os arcontes. Ok? Certo? Você vai no mito sumeriano você vai ter os Anunnaki. Vai ter no mito bíblico mesopotâmico os Elohim. Você vai ter no mito grego os Theoi. Tá? Tem os Oanes.
E se você for buscar em cada cultura, você vai ver que existe um grupo de seres que aparecem, tá? E que, na verdade, tudo são a mesma coisa. Então, Anu, El, tá? Urano, ok? Urano, certo? Anu, El, Urano, deixa eu ver se tem tá? Eles são as mesmas, eles são, né, o mesmo ser recebendo nomes diferentes, ok? Na mitologia, né? Então, se você pegar isso aqui, fazer comparações, você vai entender aonde a gente está caminhando. Agora, não pense que isso é fácil. Por quê? Porque eu, particularmente, acredito que tanto o pleroma como qualquer outra coisa que a gente possa chamar, ele não é esse mundo espiritual, inorgânico, imaterial e não sei o que as pessoas falam. Eu acredito que eles são um mundo muito, muito mais avançado que nós, né? Mas que estão ali, que existem, de fato, factualmente, ok? E que o universo, né, que nós temos é um universo onde um ser chamado Yaldabaoth vai ser chamado de criador desse universo, assim como o Javé vai ser chamado o criador do mundo. Ora, se Yaldabaoth é Javé, portanto Javé, hoje, segundo os estudiosos, é Enlil. Então pronto, você fecha. E Enlil, se for Enlil, nós vamos seguindo uma lógica, ele vai ser chamado de Saturno, tá? Que vai equivaler a Cronos. E nós já estudamos também sobre isso. Correto? Então, eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas não querem bater cabeça, Robson, a gente. Então, eu vou eliminar isso aqui provisoriamente e deixar só isso aqui, porque vocês observarão que mesmo nas tabuletas gnósticas, eles acreditavam que existia algo superior a eles. Eles acreditavam que existia um Deus superior, tá, a eles. E isso é explícito tá, ali nos escritos gnósticos. Tá? Então, preste atenção nisso. Okay? Porque quando você vem aqui na Cabala, tá? E você vem bem aqui, eu vou pegar aqui, ele está falando aqui né? Aqui ele diz assim, ó, o Uno, Patrick Paul, o Uno, a unidade, portanto, está implícita na criação. Não é? Mas é difícil conceber o Uno. De fato, qualquer atividade consciente pressupõe dualidade. Ok? A compreensão do Uno emerge necessariamente do paradoxo, a união e além dos contrários. Ok?
Então ele diz aqui, ó, o segredo está na origem, tá? No começo, no princípio, né? Então ele vai fazer várias análises aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou falar o que a Cabala fala, tá? Então Patrick Paul, ele diz assim, preste bem atenção nessa análise, tá? Ele diz que existia um ponto que se chamava Anne, ou eu, tá? Não vai dar para você ver, né? Mas aí apareceu, ele se contraiu e apareceu o Ain. Aí ele faz uma outra contração e aparece o Ain Sof. Ok? Ele faz mais uma contração e aparece o Ain Sof Aor. Ok? Isso aqui tem muito aparência do que os gnósticos relataram aqui em cima. Tá? Isso aqui é o que a Cabala, né? A Cabala diz. Ok? Certo? A Cabala diz. Aí você vai dizer, bem, Cabala diz isso, diz. Tá. Eu vou pegar aqui a introdução do livro de Urante. Porque é o seguinte. O livro de Urante. Vou mexer bem aqui, tá? O livro de Urante, aqui é a Cabala. Agora vamos ver o Lu. Livro de Urante. Ok? Aqui é a Cabala. Aqui é o livro de Urante. Ele vai dizer que existia um núcleo, ok? Que se chamava o Eu Sou. Certo? Que vai gerar os três movimentos, certo? Que é o Pai universal, o Filho eterno, certo? E o Espírito infinito. Ok? Olha o que o Lu vai dizer. No entanto, na hora que o eu sou, projeta esses três, tá? Automaticamente vai surgir mais três. Tá? Vai surgir, tá? Olha o que vai acontecer. O eu sou se projeta e cria o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito, ok? Aí vai gerar, quando ele cria esses três, surge de modo espontâneo o absoluto, tá? Da deidade, vem o absoluto universal, ok? E vem o absoluto inqualificável, tá? Vocês estão prestando atenção? Tá? Então, olha só, a Cabala diz que acontece isso, o livro de Urântia diz que acontece isso, tá? E tem mais outras coisas aqui no livro de Urântia, mas eu não vou entrar em detalhe, eu queria mostrar esses aspectos aqui, ok? Certo? Então, os gnósticos falam isso,
né? Se você pegar, né, você vai ver que exatamente o inefável, né, vai surgir a mente, né? O Damásio vai falar sobre isso, né? Vai surgir a mente, vai surgir a alma. Então veja que vai as hipóstases, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu vou até pegar aqui para ver se, né? Né? Bora ver aqui, rapidinho. Eu gosto, pessoal, de deixar, né? A, ele vai falar muitas coisas, né? Ele vai exatamente, ele vai falar da, do primeiro princípio, tá? Que é exatamente o inefável, tá? Vai falar das hipóstases, então aqui, para a gente não perder tempo, porque tem que procurar, né? Mas você vai ver, por exemplo, o Plotino, ele vai falar, né, sobre isso também, né? Ele vai falar sobre a página 67, ele fala sobre as hipóstases. Olha aqui, as 3 hipóstases iniciais. Tá? Então ele vai falar que quais são as 3 hipóstases iniciais, né? A alma, tá? A alma, aqui, olha só, ele vai falar a alma, a mente serão as hipóstases que vão, inclusive Plotino, é ele que vai dar a ideia de uno, ok? Então isso aqui é importante você saber, tá? Porque é isso que os gnósticos estavam preocupados em ensinar, ok? Então eu não vou entrar em detalhes sobre Sofia agora, tá? Porque ele vai entrar no mundo da criação do Yaldabaoth, né? Que é exatamente já entrando no mundo eu quis mostrar para vocês como os vários sistemas abordam, tá? E mostrar para vocês que Anu, El, Urano, tá? São os mesmos seres, pessoal, tá? Eu vou até ver aqui uma imagem aqui. Deixa eu ver aqui, ok? Olha, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que é muito interessante, ó. Ok? Você vai ver aqui, por exemplo, olha, o Cronos é o Saturno. Tá bem aqui, ó, bem que é o mesmo, o equivalente ao Enlil, tá? Certo? Zeus é Júpiter. Aí você vem bem aqui, ó, aonde está Urano, olha, Urano, né? Ó, nome grego, nome romano. Urano, em grego, em romano é Kaelos, céu, tá? Ok? Então você vai ver aqui, ó, a equivalência dos nomes, né?
Aí você, vamos seguir aqui, eu vou para cá, eu acho que para cá. Veja, aqui está o nome dos, dos deuses, né? Mas eu vou baixar aqui, porque não é isso que eu quero isso aqui. Ó. Aqui, ó. Se você pegar no Egito, ó, quem é o Deus primordial, o pai de tudo? Tá? O, se eu não estiver enganado, é Num, né? Ou Mun, mas eu acho que é Num, ok? Aí tem a serpente Apep, o Ra, né? E aqui, ó, todos os deuses do panteão, né, do panteão egípcio. Aqui, ó. Tá? Que em si, pessoal, serão o equivalente aos outros deuses. Só que eu não vou me aprofundar aqui. Mas veja aqui, nesse caso aqui, ó. Na Suméria, tinha uma deusa chamada Naná. Na Babilônia ela era chamada de Sim. No grego ela era chamada no panteão grego de Selene. No latim ela é Luna, que é a lua. No inglês é Mon. E o dia é Mondai. Né? Ok? O Enki é chamado na Babilônia de Nabu. No grego Hermes, Mercúrio. Tá? Tem algumas coisas que eu não concordo porque eu já estudei algum material e não são verdadeiros. Tá? Aí vem Inanna, que é na Babilônia, vai chamar de Ixatá. Depois na Grécia Afrodite. E em latim é Vênus. Tá? O Tu, em Suméria, Shemash, na Babilônia. E Hélios, tá? Grego. E no latim, Sol. Ok? Vamos lá. Subir aqui. O Tu, né? Bunkalaná, Nergal, na Babilônia, Ares e Marte, em latim. Enlil, Marduk, tá? Na Babilônia, Zeus e Júpiter. Ok? Eu vou falar aqui bem claro para vocês, está errado essa colocação do Enlil ser chamado de Marduk. Marduk é filho de Enki, tá? Não tem nada a ver. E ele não tem comparação com os Zeus, porque, na verdade, pessoal, houve na história, né? Eu não sei se aqui nós vamos ter, houve na história que eles tentaram apagar o Urano, tirar o Urano do mapa. O que acontece? Substituir Urano por Zeus. Porque quem sabe o mito grego sabe que Cronos era filho do Caelos, né, do Urano, com a Gaia. E ele foi lá e castrou o próprio pai. Tá? Então, tem muita coisa aí. Ok? Olha, Namu era o principal deus, era o ser superior deles. Tá? Aí você vai ver, olha, tem Kingu, Tiamat e Abisu, os deuses primordiais. Tá? Aí tem Enki, tá? Aqui tem todo né? O mapeamento, né? Disso tudo. Tá ok? Então eu quero dizer a você o seguinte, que a gente vai continuar estudando e vamos em busca de muita coisa boa, vamos em busca de respostas, vamos em busca de encontrar coisas boas para a gente trazer para o canal, ok? Um forte abraço e até o próximo